Voltamos com o programa Sustentabilidade, aqui, Jornal ABC Repórter, e você pode assistir ao vivo também pelo Facebook do ABC Repórter. E eu queria antes lembrar a todos os amigos aqui da região do ABC que no dia 4 de abril nós estaremos realizando o primeiro seminário de eficiência energética e redução de custos para as empresas do ABC. A realização é da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, dirigida pelo nosso presidente Walter Estevam Júnior, e o Gabriel estará presente falando sobre as questões urbanas aqui do ABC e quais são as medidas importantes para a melhoria de vida do cidadão como um todo. Mas, Gabriel, voltando antes do intervalo, nós falávamos da redução do metrô de Nova York e o impacto que o Uber tinha tido nisso. Como é que você enxerga a questão do Uber e dos aplicativos como um todo, em São Paulo e no Brasil? Sim. No exterior tem muita discussão sobre o quão benéfico é o Uber em relação ao uso de transporte público, porque o Uber, nesse caso de Nova York, ele acabou, como ele baixou os custos e tudo mais, facilitou para que as pessoas fizessem viagens de carro, sim, ou seja, pelo Uber, algumas pessoas deixaram de usar o transporte público. Tem gente que vê isso com maus olhos. Tem outras análises que, a meu ver, são mais aprofundadas, que mostram que o Uber e os concorrentes dele, sim, no final das contas, passaram a atender pessoas que tinham uma dificuldade de acesso ao transporte público. Sim. Porque o transporte público ele não é uma malha que atenda em todos os lugares. Exato, nem em Nova York. Imagina aqui no Brasil, exatamente. Então. Por exemplo, é impressionante ver como pessoas da periferia ou de outros municípios da região metropolitana usam o Uber. É muito comum que quando saem à noite na capital, por exemplo, voltam de Uber ou desses aplicativos porque é muito mais barato, seguro, nós vivemos numa sociedade violenta e tudo mais. E eventualmente esse tipo de aplicativo pode facilitar, inclusive, para que a pessoa chegue no transporte público por ele, também, coisa que ela não faria antes. Eu faço muito isso. Sim. Vou pegar o metrô, vou de Uber até o metrô. Ou seja, essa visão de que qualquer carro necessariamente é uma coisa ruim... É um mal. Eu acho que não é uma coisa tão simplista assim. Sim. E, eventualmente, a gente pode até discutir isso em outro ponto do programa, mas eu acho muito interessante a questão dos calçadões no Brasil, como ela é cheia de ideologização. Por quê? Porque é o seguinte... Eu não conheço nenhuma cidade que tenha um bolsão de calçadões tão grande quanto a capital tem no centro dela. A questão não é o calçadão em si, mas a quantidade de calçadões. O calçadão ele é muito bom para criar centralidades em determinados locais. Então você pega, se tem bairros que tem uma rua principal que é comercial, é muito saudável que essa rua principal vire um calçadão. Sim. Porque se torna uma centralidade naquela região, as pessoas vão lá para passear, fazer o footing e coisas desse tipo. Sim. Agora, a partir do momento em que há um excesso de calçadões juntos, como há no centro de São Paulo, você determina qual vai ser o perfil da região de uma maneira muito drástica. Para começar aqui do ponto de vista do trânsito, do ponto de vista viário, você concentra o tráfego de automóveis. Então, no caso do centro de São Paulo, tem a Líbero Badaró e a Boa Vista, que acabam sendo praticamente a única passagem pelo meio do centro. Tá perfeito. E fica com muito trânsito, os ônibus ficam muito concentrados, por exemplo, na Xavier de Toledo, passando ali do lado do Teatro Municipal e tudo mais. Sim. Se houvesse mais ruas que o carro pudesse passar por lá... Uma via de escape? Sim, ia ter uma descentralização maior desse trânsito, o uso do automóvel não ia ser tão nocivo nessas ruas. Sim. Outra questão é que
há determinados tipos de uso de um imóvel que sofrem mais ou menos de acordo com o carro, com o uso do carro. Então, a partir do momento em que não pode transitar carro numa determinada rua, aquela rua ela deixa de ser tão interessante para serviços, por exemplo. Sim. Corretores, dentista, ela passa a ser um lugar de passagem, principalmente. Sim. Só comércio de produtos. Sim, no centro de São Paulo é muito comum que o térreo é valorizadíssimo. Sim. Tem aquele comércio de muita passagem, Sim. uma coisa para atender ali no momento, e os andares são desvalorizados. E de produto de baixo custo, Exato. Né? Quer dizer, que não tem capinha de celular. Que não tem valor agregado. Né? E aí tem gente que depois reclama que o centro de São Paulo não é habitado, por exemplo. Isso também tem a ver com o calçadão. Tem vezes que eu faço essas ponderações e como há muita ideologização nessa discussão, a coisa começa a ficar quase que dogmática. Eu já fui chamado, eu que adoro andar a pé, ando sempre a pé de metrô, já fui chamado até de carrocrata só para fazer essas ponderações. Carrocrata, nunca tinha ouvido essa expressão. Eu acho que é um problema a gente começar a desmistificar. Sim. É um problema quando a gente começa a criminalizar ideias. Sim. E se a gente quer tanto uma sociedade livre, a gente tem que ter a autonomia e a coragem de poder falar as coisas. Sim, né? sim. No centro de São Paulo, é comum quando eu faço essa ponderação, tem a gente que diga, mas por quê? É só morar lá no centro e anda 2 quadras a pé. A pessoa que fala isso, ela não mora num lugar assim. Exatamente. Porque atualmente, quem não quer pedir um iFood, qualquer coisa, uma pedir pizza. Como que vai chegar numa rua que é um calçadão? Sim. Quem vai fazer uma compra de uma geladeira, de um fogão e coisa assim, vai receber como? Não é fácil esse tipo de coisa para quem mora numa rua que não tem passagem para automóvel. O que é mais comum no exterior é que tenha um ou outro calçadão, mas lá tem um conceito que felizmente agora começa a aparecer aqui, que é shared space, ou seja, um espaço compartilhado. Aqui isso tem sido chamado mais de rua completa, que é uma rua que ela é desenhada para o pedestre, mas ela permite que outros modais passem. O problema é que aqui no Brasil a rua, em geral, historicamente, ou ela é desenhada para o carro, aí tem aquela calçada micro, a luz voltada para o leito carroçável, para onde passa carro que já tem farol e coisa desse tipo, ou então tem calçadão. Quando o melhor é uma rua voltada para o pedestre e que permite que tenha uma passagem de carro local, por exemplo. Sim, sim. E aí você me fez refletir uma coisa com relação ao Uber, que a gente não consegue medir qual que é o impacto econômico que o Uber possa estar causando, porque a pessoa resolve sair de casa. Sim, é verdade. Assim, é verdade. eu estou em casa, chama o Uber, eu vou comer uma pizza com o Gabriel, não sei aonde. Exato, né? E antes eu falava, não vai. Talvez seja uma pesquisa interessante de ser levantado qual é o impacto nisso. É verdade. E o que você pensa sobre os pedágios urbanos? Está sendo discutido isso na Marginal. Londres parece-me que tem pedágio. Sim. Fala um pouquinho sobre essa demanda. Londres foi o primeiro virou um case mundial, assim, porque já tem mais de 10 anos que implantou o pedágio urbano. E foi goela abaixo também, né? Sim. Sempre esse tipo de coisa, ainda independentemente de ser tem um debate, bem visto ou mal visto, acaba sempre sendo contrariando muitos interesses. Sim. O que se pode afirmar sobre o pedágio urbano de Londres é que ele arrecadou menos do que o que se dizia. Isso é praxe, acho que praticamente tudo. Sempre quem propõe alguma coisa acaba falando. Reclama que não foi exatamente. E acaba dando números que raramente são atingidos, né? O montante até hoje conseguido com o pedágio urbano de Londres equivale a 5% do gasto com transporte na cidade. Coletivo. Isso, de transporte público. Ou seja, bastante. Porque os defensores do pedágio urbano dizem que é o seguinte, ele é uma via que ao mesmo tempo ele desincentiva o uso do automóvel
E o bom é que ele não proíbe também. A pessoa ela pode passar se ela quiser. Era só uma questão dela querer gastar. O dinheiro arrecadado com ele vai para transporte público. Em cidades como as brasileiras, que tem um enorme déficit de transporte público, que a gente tem metrópoles enormes que não tem metrô e tudo mais, eu acho que isso pode ser interessante. Mas eu acho que é bom ter uma visão mais pragmática em relação à arrecadação e tudo mais, mais do que a questão de não incentivar o uso do automóvel, porque, como você estava falando do Uber, tem muita gente que deixa de fazer as coisas porque mora longe do transporte público, é realmente complicado para a pessoa conseguir fazer alguma coisa. E uma novidade como o Uber, ela facilita que as pessoas possam sair. E graças ao tamanho que o Uber acabou atingindo, ele não sofre a incidência do pedágio urbano em Londres, porque ele é uma organização poderosa. Mas a gente não sabe o que pode nascer amanhã ou depois de amanhã. Nesse sentido, é uma regulamentação que pode restringir ideias inovadoras também. Antes de nós chegarmos ao final, que já estamos no finalzinho do programa, vale destacar que a questão em São Paulo, inclusive, tem outros apelos, porque São Paulo é uma marginal, por exemplo, é passagem de quem vem do Rio e tal, e a cidade está pagando, a região do ABC está pagando um preço que as pessoas estão passando aqui e são provenientes de outros estados. Talvez isso possa trazer um equilíbrio maior para o cidadão residente na cidade. Exato. Bom, meu amigo, nós estamos terminando mais esse programa, sempre rola rapidinho. Você leu minha coluna hoje no jornal ABC Repórter? Estamos falando sobre as queimadas de floresta e a relação com o narcotráfico. Leia lá, entenda um pouquinho sobre a necessidade de ter atitudes sustentáveis no Brasil de hoje. Gabriel, eu quero te agradecer sempre. Você é muito solícito em nos atender, eu adoro o seu conteúdo no jornal e você volta uma outra vez, faça suas despedidas. Opa, com certeza, volto sempre que for convidado, obrigado pelo convite. E dia 4, Seminário de Eficiência Energética do ABC, Gabriel Rosten estará presente falando sobre as cidades do ABC, a importância da visão verde no urbanismo. Até lá, então, um abraço e até breve. Até quarta que vem, 11 horas, ao vivo aqui.